Boa noite, turma. Vamos lá para mais uma aula nossa da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje a aula vai ser do nosso amigo aí, professor Renan Santiago, cardiologista, arritmologista e também instrutor e professor do Infox. Vai dar essa aula aí para a gente como convidado. Obrigado, viu, Renanzinho, pela força aí. O prazer é meu. Todo mundo com o áudio fechado, os vídeos abertos, e o final a gente abre com uma resenhazinha. Boa aula para nós aí. Obrigado, meu amigo. É uma honra, né, fazer parte desse processo de educação continuada, e é muito bom falar de um tema que a gente acredita e que vive todos os dias. Então, vamos falar um pouco do point of care, né, do ultrassom point of care, que é o ultrassom focado no paciente. E uma das situações que eu considero na medicina a situação que mais exige um bom médico, né, que é o choque circulatório. Nossa aula vai ser dividida em duas partes, porque não tem como falar de ultrassom de point of care sem falar um pouco do que é o point of care, a filosofia do método, falar um pouco sobre a física do ultrassom e falar também sobre obtenção de janelas. O point of care ele é muito mais do que uma ferramenta, né? Ela ensina a gente a ver além, e nós vamos aprender hoje. Eu gosto de começar com essa figura, que é meu professor, que é o José Muniz Pazelli Júnior. Hoje ele é o coordenador da Infox Brasil e é diretor do curso, o qual eu sou instrutor, que é o curso da UNDAS. Ele, desde 2008, estava na faculdade, na época, em Barbacena. Ele trouxe o POCUS para o Brasil, foi o pioneiro, né, no método, e desde então ele acredita na ferramenta e divulga isso por todo o Brasil com vários cursos, né? Cursos hoje básicos de point of care, cursos para emergência, igual ele está aplicando o POCUS no SAMU, um treinamento que ele fez em Montes Claros, na época, em 2012. Hoje temos o curso avançado para terapia intensiva, para quem já fez o básico. Temos agora o lançamento de um curso de point of care para medicina de saúde de família, então para os médicos de posto de saúde. E várias outras possibilidades, né? Cada vez mais no CTI, pela multidisciplinariedade, pela complexidade também, o ultrassom fica disponível para os fisioterapeutas, para os enfermeiros, para acesso periférico, implante de PIC, para avaliação, né, do fisioterapeuta em desmame ventilatório, avaliação de causas de dispneia e múltiplas avaliações, né, diafragma e etc. Agradeço o meu amigo Luigi, né, sempre foi minha referência aí como médico, como intensivista. Sou irmão de coração aí de toda a família, né? Estudei com o irmão dele, com o Flávio, meu melhor amigo, e é um prazer poder falar para vocês hoje. Então, minha formação em Barbacena, fiz a especialização em cardiologia, arritmia no Biocor e em ECO no Rio. Tenho título de especialista em Sociedade Brasileira de Cardiologia e em cardiologia. Sou certificado pelo Infox Brasil e de forma internacional também. Sou preceptor e plantonista do CTI da Santa Casa, coordenador do setor de clínica médica do Hospital Nossa Senhora da Saúde e diarista e gerência médica do CTI também do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Ainda não tenho título de intensiva, planejo tentar esse ano. Não tem nenhum conflito de interesses, infelizmente. Se alguém quiser me patrocinar, aí fica à vontade, tá? Não vou achar ruim, não. Falando um pouco da filosofia do point of care, primeira coisa que temos que diferenciar é o imaginologista do emergencista. Nós não estamos ali para fazer um ultrassom, para dar um diagnóstico baseado somente no exame. O que é mais importante para o point of care é que ele é o quinto pilar do exame físico, ou seja, é fundamental no direcionamento clínico e é fundamental que o médico assistente do paciente realize o exame, porque é ele que conhece a história do paciente, ele que conhece o motivo da internação, ele que fez o exame físico do paciente. E é diferente do imaginologista que está recebendo um paciente externo ou que está fazendo um exame de um paciente internado e vai apenas fazer o ultrassom, ou ecocardiograma, ou ultrassom de abdômen,
ou dupla de carótidas. Então, é fundamental, e eu falo isso com todos os residentes, todos os acadêmicos que passam comigo, que antes de insonar, a gente chama a técnica de colocar o transdutor no tórax ou no abdômen do paciente de insonação. Antes de insonar, eu pergunto, qual é a sua hipótese diagnóstica? O que você quer ver? Qual é a anamnese do paciente? Qual é a história clínica? O que você quer procurar? É fundamental que isso aconteça, porque vocês vão observar no decorrer da aula que várias imagens podem significar múltiplas patologias, múltiplos eventos. Qual que é a evidência hoje do ultrassom point of care na emergência? São vários protocolos, né? Temos o protocolo de choque, que é o RUSH, temos o protocolo muito famoso para todo mundo, que é o FAST e o IFAST, temos a avaliação cardíaca subjetiva, que vários estudos já mostraram que é eficaz. Qual que é o papel do ultrassom na emergência? O ultrassom na emergência dá agilidade, segurança e facilita a realização do diagnóstico diferencial à beira-leito. E, às vezes, em situações antagônicas, como, por exemplo, um paciente que chega com dor torácica no pronto atendimento, uma dor lancinante, irradiando para o ombro ou para o membro inferior, e, naquele momento, tem um supra no eletro. E eu só tenho trombolítico, eu não tenho hemodinâmica. Então, é importante descartar uma dissecção pela clínica do paciente? É fundamental, porque o tratamento vai ser antagônico. Se eu trombolizar uma dissecção de aorta, eu mato o paciente. Então, dá toda essa autonomia para o médico assistente fazer esse diagnóstico à beira-leito. E o impacto e prognóstico, né, nós vemos diariamente nos hospitais na evolução dos doentes. Porque ver é muito melhor que imaginar. Eu ver um edema assimétrico e enxergar uma não compressão de um vaso no ultrassom vascular é muito melhor eu enxergar do que eu imaginar que o paciente tem uma trombose. Ou então, numa parada cardíaca, é muito melhor enxergar um tamponamento como causa de AS do que ficar aplicando somente o 5H5T, por exemplo. Então, é muito importante, isso impacta muito, e também gera, né, um menor custo com propedêutica, menor exposição ao paciente à radiação, a transporte. A gente sabe que transportar o paciente com uma tomografia é muito complicado, né, principalmente nos nossos hospitais SUS, que tem uma dificuldade ali de estrutura. Então, tudo que eu conseguir resolver à beira-leito do paciente vai ser melhor para ele. Aprendemos muito isso no COVID, né? Tivemos que nos virar aí com os pacientes que não conseguiam sair do leito, fazer uma tomografia ou outro exame de imagem. E o que é o Infocus, né? O Infocus é uma empresa mundial que praticamente criou todos os protocolos de point of care do mundo e é espalhada, né, em várias regiões, e criaram as premissas do POCUS. É orientado por problemas, é um exame centrado ao paciente e à beira-leito. Então, esses são os objetivos. Ninguém aqui está querendo cobrar exame, ninguém está querendo monetizar o uso da ferramenta. Basicamente, da mesma forma que a gente usa o estetoscópio, a gente utiliza o ultrassom. Não tem nada daquilo assim, vai substituir o estetoscópio, a gente vê muito isso no Instagram, né? A forma de marketing com point of care. O estetoscópio do futuro, não tem nada disso, né? O exame físico não exclui o ultrassom e o ultrassom não exclui o exame físico. Os dois são importantes e complementares. E o que é mais importante, né? Individualizado para o paciente, feito pelo médico assistente. Esse é o grande diferencial. Para exercer e utilizar a ferramenta de forma adequada, você tem que ser um bom médico, você tem que fazer um raciocínio clínico legal. Então, isso é muito importante. E eu brinco aqui, coloco a figura do residente, né? Que o paciente com sepsis no CTI e não tinha um foco definido. Ele fez o ultrassom, que ele tinha feito acompanhamento comigo, e acho que falou que estava tudo normal, né, no ultrassom. Aí eu falei, por favor, me manda o vídeo, tal. Ele mandou, e eu pausei nessa imagem e apontei para ele, o que é isso aí na válvula mitral? Aí ele, não conheci, não tinha visto, uma endocardite, né? Então, ele colocou lá, só cumprimentamos quem conhecemos, eu não iria ver. Então, é isso que a gente vai tentar trocar experiências hoje e ter essa visão, conhecer as principais patologias, o que eu consigo diagnosticar com ultrassom no choque, para que consigamos aí durante nosso dia a dia na terapia intensiva, na emergência, fazer esses diagnósticos.
Então, vamos abrir a caixinha de perguntas do Instagram, né? Quais são as evidências do uso do POX no choque? Vamos falar do principal, que é o RUSH, protocolo de bomba, tanque e vasos, né? Pump, tank e pipes. O que esse trabalho mostrou? Né? Ele fez uma avaliação dos pacientes que chegavam em choque na emergência e utilizou a avaliação multiorgânica desses pacientes para tentar identificar a causa de hipotensão. E ele utilizou o ultrassom de forma direcionada, seguindo outros trabalhos que mostraram que o benefício maior do ultrassom no choque é nos primeiros 15 minutos. O índice de acerto no diagnóstico e o grau de resolução de escolha de tratamento, após 15 minutos de uso do ultrassom, ele cai muito, cai de 90%, 88% para 60%. Então, esse protocolo é muito interessante, que ele é muito direcionado e facilita a nossa avaliação à beira-leito em uma situação que exige um rápido diagnóstico, um rápido tratamento, que é o choque. O choque, a gente não tem tempo de ficar bolando diagnósticos mirabolantes e ficar pensando demais, né? A gente tem que agir e, para isso, ele criou esse protocolo. Quais são as perguntas que o Rush faz? Primeiro, ele avalia no eixo parasternal, nós vamos mostrar o que é o eixo parasternal. Vocês estão vendo minha seta? Está vendo aí, Luiz? Ok. Então, o eixo parasternal, que é a janela mais importante para o ecocardiografista ou para o médico de emergência, avaliando como é a função cardíaca. Função do VE, a bomba é boa ou a bomba é ruim? A função sistólica é preservada ou não? Avalia o pericárdio, no subxifoide principalmente, que está aqui no final. Existe líquido no pericárdio? Existe tamponamento cardíaco? Avalia no apical o diâmetro das cavidades, a geometria dos ventrículos, do VD e do VE, e passa, em seguida, para a avaliação da veia cava. A veia cava, a gente não vai falar dela sobre fluido responsividade ou fluido tolerância, não vamos falar de protocolo Vexus, que está na moda, nós vamos falar da cava em seguinte situação: a cava no choque obstrutivo, porque a aula é de choque, e a cava para o choque obstrutivo é fundamental. Não existe choque obstrutivo com cava normal. A cava, obrigatoriamente, no choque obstrutivo, seja tamponamento, seja TEP maciça, ou seja pneumotórax hipertensivo, ela tem que estar dilatada e sem variação respiratória. Então, a cava no choque nós vamos utilizar dessa forma. Ninguém vai ficar medindo variação respiratória, vai ver se ela está túrgida e se ela está paradinha. Como é o pulmão? O pulmão tem lung slide? No choque, com o pulmão sem lung slide e sem pulso pulmonar, que nós vamos entender o que é isso, é igual a gel, é pneumotórax hipertensivo. Como é o FAST desse paciente? Como é o espaço de Morrison e como é o espaço espleno-renal? Existe líquido? Existe a possibilidade do paciente ter um choque hemorrágico, um choque hipovolêmico? Como é a pelve desse paciente? Esse paciente tem líquido no fundo do saco de Douglas, ele tem líquido retrovesical? E, por último, a associação do ultrassom multiorgânico com o ultrassom vascular. Vocês vão entender que o ultrassom vascular é muito simples de ser feito. O ultrassom vascular, ele é basicamente, precisamos saber a anatomia do paciente, a anatomia vascular. Porque o diagnóstico de trombose é baseado em uma técnica, que é a técnica de compressão do vaso. A TVP, o que faz com o vaso é apenas perder a compressão. Não precisa fazer Doppler, não precisa avaliar refluxo de safena, basicamente 2 pontos de avaliação para o diagnóstico de TVP. E é muito importante no contexto multiorgânico, no choque. Se eu estou com um paciente que chega, teve um trauma, torceu o joelho, e nesse momento ele tem um VD dilatado, hipocontrátil, e eu avalio os vasos, tem uma TVP, e o paciente está chocado, estou autorizado a trombolizar esse paciente como TEP maciça. Então, é muito importante a realização desse ultrassom multiorgânico, e quem mostrou isso para a gente foi esse protocolo, que é o Rush. Outros trabalhos, né, que mostram também ultrassom, tanto para avaliação cardíaca quanto para avaliação de hipotensão. Tem um trabalho muito interessante que compara o ultrassom feito por cardiologistas e por intensivistas,
e compara, um estudo, né, duplo cego, né, nenhum dos dois grupos teve contato com o outro, e depois foi feita uma avaliação dos diagnósticos dentro do centro de terapia intensiva. Nenhum ventrículo esquerdo gravemente anormal, ou seja, com uma disfunção sistólica grave, foi considerado como normal pelos intensivistas. Então, um valor preditivo positivo para diagnóstico de insuficiência ventricular esquerda grave de 100%, associado a um índice, né, uma especificidade de 93% em outras etiologias de choque e também de disfunção ventricular leve, moderada e grave. Outros trabalhos, né, os franceses principalmente, eles utilizam muito o eco transesofágico dentro do CTI. E eles fazem muitos trabalhos comparando o eco transesofágico com o eco transtorácico, porque quando a gente vai lembrar do CTI, zona de guerra, né? O paciente está com dreno, está com catéter, está sem conseguir fazer mudança de decúbito, e nesse momento as janelas realmente ficam muito difíceis, principalmente as janelas cardíacas. Então, os franceses têm muito a manha e fazem muito eco transesofágico dentro do CTI. Mas, basicamente, por, às vezes, dificuldade de janela. Que nada mais que um treinamento, todo mundo que começar a fazer todos os dias o ultrassom beira-leito vai ficar muito bem treinado, não vai precisar de eco transesofágico, a não ser uma endocardite, etc. Nesse contexto, esses franceses compararam o eco transesofágico com o eco transtorácico dentro do CTI e não houve diferença em relação ao diagnóstico de hipotensão, que era o que eles investigaram naquela época. Falamos de evidência, né? Vamos falar um pouco, então, da aquisição das imagens para que a gente consiga entrar depois, na segunda parte, que é na semana que vem, nos casos clínicos. A janela mais importante para o point of care em relação à ecoscopia cardíaca é a janela paraesternal longitudinal. Por que tem esse nome? Nós estamos vendo aqui o C1, que é onde eu tenho essa janela logo ao lado do externo. Então, a janela paraesternal, o nome já diz, paraesternal, é ao lado do externo, e no sentido longitudinal, ou seja, o meu marcador tem que estar voltado para o ombro direito do paciente, porque eu vou pegar o coração no seu eixo longo. À medida que eu faço um giro horário no meu transdutor, eu vou cortar o coração como se fosse um corte transversal. É a mesma situação quando a gente vai fazer uma punção de um vaso. Vamos lembrar, todo mundo, acho que o contato inicial com o ultrassom de todo mundo é em punção, né? Hoje, o que é mais utilizado point of care ainda é em procedimento, principalmente acesso central. Vamos lembrar, quando a gente quer funcionar, fazer um acesso central, se a gente coloca o transdutor no eixo transversal, nós vamos ver o vaso como se fosse uma bolinha. Se a gente coloca o transdutor longitudinal, a gente vai ver o vaso no seu formato anatômico. É a mesma coisa do coração. Eu estou colocando o transdutor com o marcador para o ombro direito, eu vejo o coração no eixo longo. Se eu giro o meu transdutor, eu vou avaliar o coração no eixo curto, ele vai ficar uma bolinha. Nós vamos ver a diferença. Para que essa janela serve? Essa janela é fundamental para avaliar algumas estruturas, como o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a aorta e o VD. Precisa decorar? Não, vamos lembrar da anatomia. O meu probe está onde está o V aqui. Está todo mundo enxergando o V? Ok. Qual que é a primeira câmara que está logo atrás do externo? Qual que é a câmara do trauma, a câmara que toma pancada? Ventrículo direito. Então, a primeira câmara que vai ser visualizada no eixo longo é o VD. Então, esse é o VD. Se o VD está aqui, embaixo do VE, embaixo do VD, qual que é a outra câmara robusta que nós temos? O ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo está aqui. Se o VE está aqui e o VD está aqui, quem que separa os dois? Septo interventricular. Se o VE está aqui, quem que entra no VE? O átrio esquerdo. Quem separa o átrio esquerdo do VE? Válvula mitral. Quem sai do VE? Aorta, via de saída. Ou seja, essa é a janela paraesternal longitudinal. Eu estou vendo o coração no seu eixo longo, eu estou cortando o ápice cardíaco, estou enxergando todas essas estruturas que eu mostrei para vocês, e estou visualizando a aorta descendente. É essa janela
Esse é o corte ideal. Por quê? Se eu visualizo o ápice nessa janela, meu olho tende a me sugestiona que a função sistólica é mais do que eu estou vendo, porque o ápice ele é mais contrátil. Então, eu tenho que cortar o ápice para comparar o encurtamento da cavidade, o espessamento das paredes e o encontro do septo com a parede posterior. Vamos observar isso no vídeo para entender. Observem a contratilidade cardíaca, como ela é preservada, como o VE tem um encurtamento da sua luz ventricular e como o folheto anterior da válvula mitral ele dá um tapa na bunda do septo. Observem que ele, na diástole, ele chega muito próximo ao septo. Isso é um sinal de uma função sistólica boa. Eu tenho um bom espessamento das paredes, eu tenho um encurtamento da luz ventricular e eu tenho uma boa relação do folheto anterior da válvula mitral com o septo. Observem que eu não vejo o ápice cardíaco aqui. Eu estou enxergando a aorta descendente, o pericárdio, o VE, o VD, a aorta ascendente, raiz da aorta, e o átrio esquerdo. Combinado? Girando o transdutor de forma horária, sem tirar do lugar. É só girar. Todo mundo erra na hora de fazer a imagem, é que a gente escorrega. Não. Movimento delicado de giro. Giro a 40 graus, 90 graus, não precisa decorar dessa forma. É girar até formar uma rosquinha. Eu falo assim, gira até rosquear. Rosqueou, formou uma bolinha, não mexe mais, não gira. Para mudar o corte, você vai apenas bascular. Porque agora você está cortando o coração como uma corte sagital. Então, à medida que eu for bascular o transdutor que está aqui para cima, eu vou em direção aos vasos da base. À medida que eu basculo o transdutor para baixo, eu vou em direção ao ápice. É o que está mostrando na figura aqui para vocês ao lado. Eu tenho o VE aqui, o ápice do VE e o ventrículo direito. À medida que eu vou basculando o transdutor aqui para cima, igual vocês viram na imagem, eu modifico a minha imagem e eu tenho aqui o VE, o VD, diferente do que a gente estava vendo anteriormente, agora visualizando umas patinhas de caranguejo, que são os músculos papilares. Então, à medida que eu vou basculando em direção à fúcula external, eu tenho a visualização do músculo papilar. À medida que eu basculo mais, eu tenho a visualização da válvula mitral cortada no eixo curto. Observe a aorta descendente como agora ela fica anatômica. Antes ela era uma bolinha e olha ela aqui embaixo. Agora como um formato anatômico de um vaso. Que eu mudei a forma de cortar ela. E por último, eu tenho os vasos da base. Eu tenho a aorta. Vamos lembrar, o que está em cima da aorta? É o VD. O VD está aqui. O que está embaixo da aorta? O átrio esquerdo. Só que agora eu estou cortando acima do VE. Então eu não vejo mais o VE nesse corte. Eu vejo o átrio direito entrando no VD e a artéria pulmonar saindo do VD. Aqui é a válvula tricúspide e aqui é a válvula pulmonar. Por que esses cortes são importantes? Por exemplo, ontem foi meu primeiro dia de emergencista no PA. Eu saí do horizontal do CTI da Santa Casa, estou só na coordenação do CTI do hospital, e comecei na sala vermelha. O que eu pego ontem? Uma dissecção tipo A, uma dissecção de aorta. Ou seja, essa janela foi fundamental para avaliar a raiz da aorta e a válvula aórtica. Da mesma forma que essa janela é muito importante, por exemplo, também para avaliar a função sistólica. Por exemplo, eu tenho VE e tenho VD. Se eu tenho um bom espessamento da parede do VE e um bom encurtamento da cavidade na sístole, nessa janela, isso me mostra que a função ventricular sistólica ela é boa. Outra situação muito importante no choque com essa janela. Observem a relação do VD e do VE e o septo. O que acontece quando eu tenho uma sobrecarga de VD? Seja no tamponamento ou na TEP maciça. O VD vai ter alta pressão ou restrição de enchimento diastólico. O que vai acontecer com o septo? O septo vai se acomodar em direção ao ventrículo esquerdo. E ele vai formar um sinal, que é o sinal da letra D. Ao invés de ficar uma rosquinha, vai ficar como se fosse uma letra D. O septo vai ficar retificado e vai se abaular em direção ao VE. Esse é o efeito Bernheim, que é o desvio paradoxal do septo, que acontece na TEP maciça, por exemplo.
Então, essas janelas são importantes para a gente fazer esse diagnóstico. Todo mundo entendeu a posição do transdutor? Beleza? Ok? Beleza. Deixa eu ver se meu transdutor está aqui, que aí eu vou mostrar para vocês o negócio. Espera aí. Está aqui. Então, vamos lá. Isso é muito importante para vocês entenderem. Vou fazer um striptease aqui, viu, Luiz? Então, aqui. Esse é o marcador. Esse é o marcador, ok? Isso vai guiar aonde tem que estar direcionado aquela direção para o ombro direito que eu expliquei para vocês. Então, a janela paraesternal, eu estou aqui, né, externo, vou no terceiro ou quarto espaço intercostal e vou posicionar o meu probe nessa direção. Ok? Estou ao contrário de vocês aqui, meu ombro direito está aqui, então bem direcionado ao ombro direito. Ok? Nessa janela, eu vou ter essa janela aqui que vocês observaram. Essa imagem. À medida que eu for para o eixo curto, eu vou girar o meu transdutor, o marcador que estava em direção ao ombro direito vai girar em direção à fúpula. E no momento que eu tiver a imagem de rosquinha, eu vou bascular o transdutor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu fizer para baixo, igual eu estou aqui, eu vou pegar a ponta do coração. Eu estou indo em direção ao ictus. Se eu fizer para cima, eu estou indo em direção a quem? Vasos da base. Então, eu vou ter essa imagem da Mercedes-Benz, do carro do Luigi, né? Que aqui, essa imagem aqui no centro, que é a aorta. Ok? Muito importante, então, lembrar do giro e lembrar da posição paraesternal, girei, basculei, eixo curto. Ok? É muito importante lembrar que isso aqui é uma arma. Isso é uma arma. Se eu quiser acertar o Luigi, eu tenho que mirar nele. É a mesma situação. Aqui está saindo um som. Então, se eu quiser atingir a estrutura, eu tenho que mirar nela. Se eu mirar para a ponta, eu vou para a ponta. Se eu mirar para cima, eu vou para os vasos da base. Anatomia. Ok? Deixa eu me recompor aqui agora. Peraí. Beleza, ainda bem que eu não sou casado mais, né, Luiz? Senão minha mulher ia me matar. Eu ia falar isso agora, visão do inferno, cara. Não sou obrigado, não. A aula tá boa, mas você não faz isso de novo, não, por favor. Beleza, então vamos lá. Então, ok. Então, vamos para outra janela. Essa janela, não vou precisar tirar a camisa, porque aqui tem a foto, é a janela apical 4 câmeras. Então, o que essa janela mostra? Observem comigo que eu saí da região paraesternal e eu estou indo aonde? Exatamente onde é o ictus, onde está a ponta do coração. Se eu estou observando a ponta, eu vou ver, meu probe está aqui. Eu vou ver da ponta para a base. Então, eu vejo a ponta do VE, a ponta do VD, átrio direito, átrio esquerdo. Nossa, mas como que eu sei que o VD é esse e o VE é esse? Pela geometria, o VD tem uma geometria de barco a vela, normalmente ele é menor que o VE, e observem que a tricúspide ela é implantada um degrau acima da mitral. Olha a mitral aqui e olha a tricúspide. Então, a gente sempre vai conseguir diferenciar o lado direito do lado esquerdo. É só observar a implantação da válvula. A válvula que está implantada acima é do lado direito. Porque, às vezes, está muito dilatado, você não sabe se está com a posição certa do probe,
às vezes pode ficar na dúvida, é só ter esse macete na cabeça. Observe que o marcador está para o lado esquerdo agora. Ele está do lado esquerdo do paciente. A única janela em que o marcador está do lado direito é na janela parasternal longitudinal. O restante tudo vai ser direcionado para a esquerda. Por que essa janela é importante? Essa janela é importante para a gente avaliar também a função sistólica do VE, a função sistólica do VD principalmente, a relação do tamanho dos átrios, morfologias valvares e, principalmente, é uma janela importante para a gente avaliar a função do VD. Então, se eu quero falar que o VD está com uma disfunção grave, se é uma TEP maciça, sinal de mecônio, sinal de 60-60, é com essa janela apical. E o que eu vou observar? Eu vou observar o VE, tem um músculo muito mais robusto, inclusive nesse caso aqui um VE hipertrofiado. Eu tenho o VD, olha o formato de barco a vela, está igual uma vela, igualzinho uma vela. E o VE em forma de projétil, em bala, né, em bala de revólver, de canhão. Eu tenho o movimento da válvula mitral e o movimento da válvula tricúspide, vão observar em movimento, né, uma boa função sistólica do VE, mas isso não garante um bom débito cardíaco, isso é muito importante. A função sistólica somente não garante débito cardíaco, porque existe uma outra função importante para o coração, que é a diástole, que para o point of care básico a gente não avalia. Então é importante, o paciente está com baixo débito e tem uma função sistólica boa, mas nesse caso aqui, por exemplo, ele tem uma hipertrofia do VE e tem uma dilatação importante do lado esquerdo. E são sinais indiretos de CFEP, ou seja, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, pode sim ter altas pressões de enchimento, pode ter congestão pulmonar e também pode ter baixo débito, que é muito importante o volume diastólico final para o débito cardíaco. E se o VE não é complacente, ele não vai conseguir receber muito sangue e não vai ejetar. Então, vai ter baixo débito. Outra coisa importante, observem que a tricúspide ela tem uma implantação na parede posterior do VD. Observem que na diástole ela está aqui embaixo e na sístole ela vai subir. O que é isso? Isso é um movimento de excursão do anel tricuspídeo. Por que isso acontece? As fibras musculares do VD, elas inserem no anel. Quando o VD tem a sístole, quando ele encurta a fibra, ele puxa o anel lá para cima. Então, quanto maior é o movimento do anel, quanto mais amplo é esse movimento de subida, melhor é a função sistólica do VD. Daqui a pouco nós vamos ver um VD ruim e um VD bom. Observe, olha como ele sobe. Todo mundo está observando, balança a cabeça aí. Thaís, Natália, beleza, só para ver se vocês estão entendendo. Observem que o VE também tem a função preservada, até acima do normal por conta da hipertrofia, né? E as válvulas, elas estão de forma adequada. Então, essa janela funciona para a gente avaliar isso. Vamos avaliar um TAPSE bom, que é a excursão boa. Olha o movimento. O movimento está amplo. Balança a cabeça aí, gente. Está amplo, né? E aqui, a direita. Está amplo? Está muito menor, né? Além de menor, o que vocês observam? Olha o tamanho do VD, aqui, esse VD para esse VD. Olha a distorção da morfologia e da geometria. Esse é um paciente com TEP, né, com uma disfunção aguda e dilatação do VD. Esse paciente é um paciente normal, sem nenhuma comorbidade, com função biventricular normal. É tranquilo quando a gente vê o alterado e o normal. E principalmente o muito alterado, que é o que influencia no nosso dia a dia e que pode fazer diferença para o paciente a gente diagnosticar essa diferença. Vamos para a janela subcostal. A janela subcostal, ela é muito importante. Eu amo essa janela. Por quê? Porque ela consegue descartar duas causas de choque obstrutivo numa tacada só. Se eu coloco o transdutor abaixo do apêndice tifoide, como eu estou avaliando aqui, e eu vejo essa imagem, o paciente chegou com turgência jugular, chegou com hipofonese de bulhas e hipotensão. Como é que chama essa tríade? Tríade de Beck. Sinal de tamponamento. Vamos supor, o paciente chegou pós-trauma. E aí eu coloco essa janela como primeira janela de avaliação à beira-leito. Tem tamponamento? Impossível de ter tamponamento. Porque eu tenho o VD aqui, deslizando no fígado e sem nenhuma coluna de líquido separando o VD do fígado.
ou seja, descartado o tamponamento. Outra situação, o VD está de tamanho normal. Olha o tamanho do VD. Olha o movimento do anel, da mesma forma que tem na apical, também consigo ver aqui. O movimento amplo do anel. Olha como ele movimenta de forma ampla. Eu descarto TEP maciça. Existe TEP maciça com VD normal? Impossível. Então, em uma janela, eu descarto 2 diagnósticos de choque obstrutivo. Beleza? A janela, então, substifoide, que é essa janela, é muito importante para a PCR, que é a janela mais utilizada para avaliar causas de parada cardiorrespiratória. É a janela que a gente avalia no FEST e no IFEST, então também é muito importante no trauma. E é muito importante para a terapia intensiva por conta da veia cava, né? Agora, ainda mais com o protocolo VEXUS. Depois, em uma outra oportunidade, a gente pode falar sobre ele, que avalia congestão venosa sistêmica através de ultrassom de suprahepática, de hepática, de veia porta e de veia renal. Sensacional. Então, o que eu posso avaliar? Trauma, tamponamento, que é o colapso diastólico do VD, parada cardiorrespiratória, principalmente as paradas em AESP. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o POCUS não substitui a CLS de forma nenhuma. A CLS é fundamental e tem que ser feito à risca. Só que o POCUS entra como um plus para a gente tentar diagnosticar causas de AESP, principalmente. Como tamponamento, como uma dilatação de VD, como um pneumotórax. Muito importante lembrar que o POCUS não pode atrasar a desfibrilação. E eu já vi isso no Instagram, já briguei no Instagram por isso. Tem várias, né, empresas que postam casos clínicos e postou um caso utilizando o POCUS numa fibrilação ventricular. Que animal, né? Pelo amor de Deus. Fibrilação ventricular é igual o quê? É desfibrilação, não tem nada que fazer. Ah, vou fazer a ultrassom aqui para ver um ventrículo fibrilando. Não está pensando no paciente, está pensando no Instagram para postar. Então, é muito importante, não substitui, não pode atrasar a desfibrilação e tem que ser feito em 10 segundos para não atrasar a compressão torácica. Ok? E eu também avalio a cava que está aí embaixo. Lembrando, tem tamponamento aí? Tem TEP maciço? Não. E aí a nossa queridinha, né? A cava. Numa vigência de uma disfunção ventricular direita ou de um choque obstrutivo, ela obrigatoriamente vai estar dilatada e sem variação respiratória. Aqui eu tenho a suprahepática, eu tenho a cava entrando aqui no átrio direito, aqui a pinça diafragmática. Então, aqui eu tenho, até estava com esse paciente um mecônio, eu tenho aqui a cava sem variação e ela turge, ok? Beleza. Ultrassom cardíaco, janelas, as principais são essas. Paraesternal, eixo longo, eixo curto, apical e substifoide. Não vou falar de 5 câmaras, não vou falar de VTI, não vou falar de 2 câmaras, de 3 câmaras, porque não é o foco do choque. O foco do choque é diagnóstico rápido. Pergunta binária. Existe isso? Sim ou não? Excluir patologias óbvias. Pneumotórax, tamponamento, derrame pericárdio. Essa que é a função do ultrassom no choque. E o ultrassom multiorgânico entra. Então, nós temos que falar de ecoscopia pulmonar. E é por isso que a aula é dividida em 2 partes. Senão a gente não ia conseguir, em 3, 4 horas, falar sobre isso. O ultrassom pulmonar, hoje, é a onda do momento. Né? E o que mais pega no ultrassom pulmonar? Que o pessoal acha que é fácil. Realmente, obter a imagem é muito fácil. Só que é muito importante ter o raciocínio clínico no ultrassom de pulmão. Porque ele faz toda a diferença. Porque uma imagem de uma contusão pulmonar é a mesma imagem de uma consolidação bacteriana. Uma imagem de uma atelectasia parece muito uma imagem de uma consolidação bacteriana. E aí, se quem não está habituado ao ultrassom e quem não faz raciocínio clínico, vai começar a tratar toda a atelectasia com antibiótico. Aí vai matar no ID aí de infarto. Então, não pode acontecer. Tem que ter o raciocínio clínico. Se eu estou vendo um paciente no pós-operatório, de cardíaca, está deitado, em decúbito, não está fazendo mobilização no leito, estava cheio de dreno, e aí aparece com uma hepatização pulmonar, sem febre, sem leucocitose, sem aumento de PCR, eu vou falar que isso é uma consolidação bacteriana? De jeito nenhum. Isso é uma atelectasia. Coloca ele no IPAP, coloca ele para mobilizar, fisioterapia respiratória.
Então, é muito importante. E o que eu vejo no ultrassom de pulmão? Eu coloco essa imagem aqui para mostrar como o transdutor ele é feito, né? Eu vou colocar o transdutor longitudinal no tórax com o marcador sentido crânio, igual a imagem que vocês estão vendo. E eu vou avaliar pele, tecido subcutâneo, músculo peitoral, músculo intercostal, costela e pleura. O que é importante? A costela ela tem uma sombra acústica, ela é osso. Então vai ficar preto abaixo dela. Logo ao lado da costela, eu tenho uma linha hiperecóica. O que é hiperecóico? Tudo que é hiperecóico é brilhante demais no ultrassom. É muito branco. A pleura, ela é hiperecóica. Então, ela vai estar entre uma costela e outra, formando um espaço intercostal. Ah, pleura não é importante. Não gosto de pleura. Então, não tem como fazer ultrassom de pulmão. Porque o ultrassom de pulmão só existe pela pleura. Por quê? O som não se propaga no ar. Então, se eu não tivesse a pleura, eu não ia conseguir fazer ultrassom de pulmão. Todos os diagnósticos feitos pelo ultrassom de pulmão são baseados nos artefatos de reverberação pleural. O que significa isso? É um princípio físico, o qual o som que está saindo daqui vai ultrapassar o músculo, vai ultrapassar a pele, tecido subcutâneo, o músculo intercostal e vai bater na pleura. Quando ele bate na pleura, o que ele encontra embaixo da pleura? Ar. Isso vai gerar o quê? Uma imagem em espelho. Eu vou pegar a pleura e vou repetir ela várias vezes embaixo da pleura. Isso chama linha A. E o que um doido, maluco, que chama Daniel Lichtenstein, ele começou a observar? Ele começou a observar que nas patologias, o espessamento do septo interlobular, a perda de ar e o preenchimento de líquido no alvéolo mudam esse perfil de artefato. E começou a correlacionar isso com patologia e depois começou a correlacionar isso com tomografia e raio-x. E viu que a sensibilidade e especificidade de diagnóstico de consolidação, de TEP, de pneumotórax, atelectasia, é muito superior o diagnóstico feito pelo ultrassom comparado ao raio-x e o diagnóstico dessas patologias pulmonares comparando com a tomografia é muito semelhante em relação à sensibilidade e especificidade. Então, todos os achados patológicos pulmonares no ultrassom são baseados nos artefatos e na mudança desse perfil de artefato com essas patologias. Então, vamos observar. Qual é o protocolo? Aonde eu vou insonar o paciente? Depende. Se eu for insonar igual está essa figura 1 aqui no protocolo Ruby, eu estou no sal. O Luiz vai brigar com todo mundo no outro dia. Porque ninguém vai fazer EpiMed, ninguém vai preencher a Apache, ninguém vai evoluir paciente, ninguém vai prescrever, ninguém vai checar a cultura. Isso é importante no CTI? Fundamental. É importante no CTI. Então, é muito interessante individualizar os protocolos de ultrassom para o paciente. Por exemplo, fiz uma punção central. Quando vocês tiverem um curso de ultrassom point of care e ver a distância da subclávia para a pleura, ninguém mais vai pegar a subclávia. Que é menos de 1 centímetro a distância da subclávia para a pleura. E tem muitas pneumotórias que a gente faz que a gente não vê porque o raio-x não mostra. Se for fazer ultrassom de pulmão pós-punção de subclávia, a gente vai ver o tanto de pneumotórax que a gente faz que fica subclínico, que só vai aparecer se tiver em ventilação positiva, em pressão positiva. Então, puncionei o paciente, puncionei aqui na subclávia direita. Eu preciso de raio-x? Não, eu vou já com o mesmo transdutor que eu puncionei, eu vou aqui na pleura e vejo o deslizamento pleural. Tem deslizamento? Descartado naquele ponto pneumotórax. Então, eu preciso insonar o tórax todo do paciente no protocolo Ruby? De jeito nenhum. Eu só quero saber se tem pneumotórax ou não. Se eu pulsionei aqui, o pneumotórax vai estar aqui. Então, eu vou avaliar aqui. E é impossível ter um pneumotórax aqui embaixo do tórax e não ter aqui. Então, basta avaliar os ápices, ou em punção ou em suspeita de pneumotórax, para confirmar ou descartar a presença dele. Outra situação, eu estou com um paciente com suspeita de TEP. A gente sabe que as consolidações subpleurais, que são os infartos pulmonares que acontecem no ultrassom de pulmão,
80% deles estão nas zonas posteriores. Então, não precisa ensinar os ápices. Eu vou procurar nas bases e nas zonas posteriores, com esse intuito, procurar consolidação subpleural. Da mesma forma de um derrame pleural. Aonde que vocês imaginam que o derrame pleural vai acontecer? Em cima ou embaixo? Pela gravidade, embaixo, no R2, R4, L2, L4, L6, R6. Então, eu vou procurar ali. E aí, à medida que eu quero avaliar a extensão do derrame, eu vou subir no probe para R3, para R1, para avaliar se eu vou drenar ou não o tórax do paciente. Então, é muito importante. O protocolo vai depender do que o paciente tem, o que eu quero descobrir pela ultrassom de pulmão. Ultrassom de pulmão, então, ele está também o protocolo aí, por exemplo, do IFEST, né? No protocolo FAST tradicional não tem ultrassom de pulmão. No IFEST, que é o estendido, ele tem também para avaliar pleura, para ver pneumotórax. E aqui as zonas, né? Zona superior, zona inferior e zonas posteriores e laterais. Tem gente que divide assim também. Aqui dessa mesma forma, isso vai depender muito do que o paciente tem. O que eu consigo ver no ultrassom, então, de pulmão? Eu consigo ver pneumotórax, consigo ver pneumonia, contusão, embolia, derrame pleural, hoje que está na moda, disfunção diafragmática. Eu tenho feito isso todos os dias, desmame de ventilação mecânica guiado pelo ultrassom. Tem vários trabalhos que depois eu posso mandar para o Luiz, mandar para vocês no grupo aí. Síndrome intersticial, edema agudo de pulmão, síndrome da angústia respiratória do adulto. Avaliação de volemia, no caso, fluido tolerância, ou seja, o que a gente aprende lá na faculdade? Dá volume, meu filho, e ausculta o paciente. Se ele crepitar mais, para de dar volume. A sensibilidade da crepitação é muito inferior do que a linha B, que é a linha de congestão hidrostática do pulmão. Então, é muito melhor eu avaliar o pulmão antes e depois do volume. Ah, eu dei volume, não tinha linha B, agora tem linha B pra caralho. Ixi, ferrou. Então, o paciente está encharcado. Então, é muito importante porque a sensibilidade é muito maior. Então, eu consigo ter o pulmão como tanque, como avaliação de fluido tolerância. Não é perfil volêmico e não é fluido responsividade. É se ele tolera fluido. E avaliação de patologias aeradas, como DPOC e asma, por exemplo, também. Então, o que eu vou mostrar para vocês, por que acontecem esses artefatos. O probe está aqui, vai emitir um som, esse som vai bater na pleura, e essa interface som-pleura, encontrando o ar embaixo, vai reverberar e formar esses artefatos, que são as linhas As. Da mesma forma, aqui à direita, eu tenho o som batendo na pleura, e olha o que aconteceu com o septo. Ao invés de ser longitudinal, ele ficou vertical, porque ele está espessado. Um espessamento pode ser inflamatório, por perda de ar, ou por líquido. Então, o que aconteceu com o artefato que era A? Ficou um artefato vertical, como se fosse cauda de cometa. São as famosas linhas B. Então, as linhas B acontecem por espessamento do septo interlobular, por inflamação ou por líquido, e por perda de ar. Desequilíbrio entre ar e líquido. Então, é óbvio na nossa cabeça que quanto maior é a quantidade de líquido, quanto maior é a perda de ar, o que vai acontecer com o número de linhas B? Vão aumentar. Então, quanto mais coalescente e quanto maior é o número das linhas B, pior é o prognóstico do paciente. E lembrar sempre, né, isso aqui é um slide que a Ana criou que eu acho fantástico. A sensibilidade do ultrassom de pulmão é alta, mas a especificidade do ultrassom de pulmão é baixa. Para eu aumentar a especificidade, eu tenho que correlacionar o padrão de imagem de artefato com o padrão de distribuição desse artefato, com o exame físico e os sintomas do paciente. Porque uma linha B pode ser uma síndrome intersticial focal, pode ser um edema agudo de pulmão, pode ser uma SARA. Isso vai depender do que o paciente tem. Vamos supor, fizemos ultrassom cardíaco, chagásico, fração de ejeção de 20. A pleura dele está normal, não está irregular, está cheio de linha B, bilateral, cava dilatada. Qual que é a possibilidade desse paciente ter linha B? O que está acontecendo? Provavelmente edema agudo de pulmão cardiogênico.
eu vou tratar com vasodilatador, com tridil, com diurético, com dobuta se for refratário, com VNI. Ok? Agora, é um paciente COVID, está lá, infectar lá 30 dias de ventilação mecânica, infectou, pneumonia associada à ventilação mecânica, e aí começa a ter linha B, não tinha, mesmo no COVID, fez uma pneumonia, está com leucocitose, PCR alto, febre, a linha pleural toda irregular, linha B bilateral, relação PF abaixo de 100, qual que é a possibilidade desse paciente? O que está acontecendo? É uma congestão inflamatória, o paciente está com SARA. Eu vou tratar ele com ventilação protetora, com antibiótico, eu não vou tratar com furosemida, com tridil e etc. Então, é muito importante correlacionar a clínica do paciente. E esse slide também é muito legal, porque eu posso ter múltiplas imagens de ultrassom no mesmo paciente, porque ela é uma técnica baseada em superfície. Ou seja, nesse caso, por exemplo, a gente viu isso muito no COVID, né? Essa parte aqui está pegando um vidro fosco, está pegando aqui umas linhas B coalescentes. Olha a linha pleural como ela está toda ferrada. Olha aqui como ela não está bonitinha, está toda irregular, cheia de reentrância. E olha como as linhas B estão coalescentes. Está praticamente um pulmão branco. E aqui na base, uma consolidação. Nós vamos ver as imagens mesmo, para vocês verem a diferença. Ou seja, na base está consolidado e no ápice tem uma perda de aeração importante por uma inflamação. Ou seja, várias imagens no mesmo paciente. Então, é uma técnica baseada em superfície e eu só consigo avaliar as patologias que tocam a pleura. 90% das pneumonias, das patologias pulmonares tocam a pleura. Mas, por exemplo, um anel de pulmão que tem origem central, eu não vou conseguir ver no ultrassom de pulmão, porque não vai tocar a pleura e eu não consigo ver dentro do parênquima. Combinado? Então, aqui mostrando para vocês as linhas As, o transdutor aqui em cima, a linha pleural, a sombra acústica da costela, e olha aqui a reverberação da pleura. Isso mostra que o pulmão tem ar. Mas o pulmão é normal por ter linha A? Não. Por que não? Porque existem patologias aeradas. Um DPOC exacerbado vai ter esse padrão. Uma asma, um broncoespasmo vai ter esse padrão. Então, não descarta patologias pulmonares. Só me mostra uma coisa, tem ar aí. Então, vamos observar aqui em movimento, né? A pleura deslizando, aqui, ó, e as linhas As de reverberação. Então, a pleura desliza, linha A. A pleura desliza, linha A. Ok? Beleza. Vimos que tem linha A. Ok, me mostrou que tem A. O que mais que é importante? O lung slide. Por que o lung slide é importante? Porque ele descarta uma patologia pulmonar que é muito grave e descarta de uma forma muito rápida, que é o pneumotórax. Se eu tenho deslizamento pleural preservado, eu não tenho como ter pneumotórax. Então, a presença de lung slide descarta o pneumotórax. E o que é o lung slide? Vocês observam que agora eu estou com outro transdutor. Olha que legal. Olha a imagem desse transdutor. Tá uma imagem em pizza, está todo mundo vendo? É esse aqui. Observem que eu não consigo ver tecido subcutâneo, músculo, eu vejo pleura e parênquima. Olha lá. Está todo mundo observando isso? Agora, olha a diferença desse transdutor. É um transdutor de acesso vascular, um transdutor superficial. Então, foda-se o parênquima. Eu não estou querendo ver parênquima. Eu quero ver a pleura. Então, eu estou focando na pleura. Então, eu mudei o transdutor porque eu estava em dúvida se estava deslizando ou não. E eu queria descartar o diagnóstico pneumotórax. Então, aqui eu estou vendo pele, tecido subcutâneo, músculo peitoral, músculo intercostal. Peitoral maior, peitoral menor, intercostal, costela. O que é isso aqui? Pleura. Olha a pleura deslizando. Está todo mundo vendo ela deslizando? Da esquerda para a direita? Observe de novo. Olha lá. Ou seja, nesse ponto eu tenho pneumotórax? Não tem pneumotórax. Então, tudo que perde a ventilação, atelectasia, pneumotórax, perde o lung slide. Então, nesse ponto, eu tenho uma ventilação ali preservada. Então, vamos lá, vamos interpretar. Linha A com lung slide presente. Pulmão é normal? A gente já viu que não, pegadinho. Pode ser um DPOC, pode ser uma asma.
Enfisema pulmonar, DPOC ou asma. Então, esse é o ponto de avaliação. Eu estou suspeitando que o paciente teve uma dispneia e o paciente está em edema agudo de pulmão porque ele está crepitando, e eu tenho essa imagem aqui que vocês viram de linha A e lung slide. Eu tenho edema agudo de pulmão? Pode pesquisar outra causa aí para crepitação, troca seu esteto, porque não é edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão, obrigatoriamente, tem que ter linha B com uma especificidade de 98%. É muito específico a linha B para o edema agudo de pulmão. Então, vamos interpretar. Estou vendo aqui a imagem de novo, né? Deslizamento pleural, mas a pleura agora mais afastada, né? Porque eu estou com outro transdutor, e eu estou vendo aqui os artefatos de linha A. Ok. Vamos interpretar agora sem o deslizamento. Vamos observar aqui uma ausência de deslizamento. Olha lá. Está mexendo? O que vocês estão vendo aqui mexer? É o músculo intercostal do paciente tentando respirar. Observem. Olha o músculo aqui subindo. Vai de novo. A pleura está parada. A pleura não mexe. Quais são as causas da pleura parada? Ou é a telectasia, pode ser uma intubação seletiva, por exemplo, ou o pneumotórax. Mas o que vai diferenciar o pneumotórax da telectasia quando a pleura estiver parada? Isso aqui. Olha o que a pleura está fazendo. Ela está parada. Mas o que ela está fazendo? Ela está batendo. Ela está pulsando. Observem isso aí. Está vendo ela batendo? Ela pulsando? Todo mundo está enxergando isso, gente? Se a pleura bate, se ela pulsa, se tem um lung pulse, descarta com 100% de certeza de pneumotórax. Então, a presença do lung pulse descarta pneumotórax. Por que esse paciente, então, perdeu o lung slide? Por que ele perdeu o deslizamento? Está pulsando. Porque ele tem uma atelectasia. Então, o padrão de atelectasia é perda do deslizamento com presença do batimento pleural. Ok? Por que existe esse batimento pleural? É a repercussão dos batimentos cardíacos, inclusive segue o pulso, e a vasculatura pulmonar batendo a pleura. Se eu tenho ar entre as pleuras, eu não tenho batimento, porque eu não sinto batimento pelo ultrassom. Então, observem uma ausência de batimento. Espera aí. Olha lá. Tá vendo a pleura parada sem bater? Todo mundo está enxergando? Observem do outro lado. Todo mundo viu a diferença? Ok. Como que eu faço isso para avaliar melhor? Observe alguns detalhes. Por exemplo, o paciente está na VM, faz uma pausa inspiratória. Porque você vai ver, parando o paciente de inspirar, segurando a inspiração, você vai parar de ver o lung slide e vai ver o batimento. Só para vocês treinarem, ver o batimento. Porque na nossa visão, como o lung slide ele é mais rápido, a gente vê ele muito melhor do que o batimento. Por exemplo, aqui eu não vejo batimento. Olha lá, observem de novo. Por que eu não vejo? Porque o meu olho enxerga o deslizamento. Mas é importante ver batimento aqui? A pleura está deslizando. Para que eu vou ver batimento? O batimento pleural vai ser importante para diferenciar quando a pleura está parada, quando ela não desliza. Porque se ela parar de deslizar, ou é pneumotórax, ou é telectasia. E o que vai diferenciar as duas patologias é o próprio batimento. Então, nesse caso aqui, onde a pleura está parada, eu não tenho batimento. Observe. A pleura está parada. O movimento que eu tenho é respiratório, ela não bate. Olha lá. Esse é um caso de pneumotórax. E eu falo mais para vocês. Paciente chocado. Paciente com ausência de lung pulse, que é o batimento, e ausência de deslizamento pleural, é igual a toracocentese de alívio. Porque é um pneumotórax hipertensivo. Eu não preciso confirmar isso com raio-x. A única coisa que eu tenho que ter certeza é se eu estou vendo corretamente. Então, é muito fácil diferenciar. A pleura bate, olha lá, ela está parada, mas bate. Vamos ver outros casos. Vamos lá ver outros casos. Por exemplo, aqui ela não bate, ela está parada. Vamos observar esse outro caso aqui. Olha aqui.
Desliza aqui, nesse caso aqui. Olha lá. Olha lá. Olha o movimento. Todo mundo vê que desliza? Então, aqui tem landslide. Vamos ver o outro. Olha aqui. Nossa, não estou vendo aqui, não. Aqui eu não estou vendo, não. Não estou vendo, olha lá. Você está vendo deslizando, Luigi? Tá difícil, não tá? Olha o macete agora. O que vocês estão vendo aqui embaixo? Linha A ou linha B, Thaís? Olha aqui, olha o tanto de coisa branca aqui saindo vertical. Linha B. Linha B. Se eu tenho linha B, eu descarto com 100% de certeza pneumotórax. Porque para ter linha B, igual está aqui, a pleura tem que estar em contato, a parietal tem que estar em contato com a visceral. Eu briguei no Instagram com o Caio Pires, lá, aquele do diretor do curso lá de preparatório de terapia intensiva, porque ele postou um caso no Instagram falando que era pneumotórax cheio de linha B. Ele apagou o post. Estava errado. Não tem como. Linha B descarta a pneumotórax. Ok? Então, olha como é macete. Eu aqui não vi o deslizamento. Pô, estou na dúvida se eu vou jogar esse paciente, ele está chocado, mas eu estou vendo linha B. Muda o seu diagnóstico de choque. Não é pneumotórax. Porque eu estou vendo a linha B. Aqui, por exemplo, se eu tivesse chocado, ganhava gel. Olha lá. A pleura está parada e ela não bate. Ok? Então, colocando isso no algoritmo, tira a foto aí. Ah, tá filmando, né? Tá gravando. Olha aí, é esse algoritmo. Lung slide, presença sem pneumotórax. Lung slide, ausência, avalia linha B. Tem linha B? Não tem pneumotórax. Não tem linha B? Vê lung point. Nós vamos ver o que é. Se tiver lung point, é pneumotórax. Se não tiver lung point, a pleura estiver parada, vê lung pulse. Se tiver lung pulse, não tem pneumotórax. Se não tiver lung pulse e a pleura estiver parada, pneumotórax. Ok? E o que é o lung point? Lung point é quando o pneumotórax está pequeno, eu consigo ver o ponto de interseção da pleura normal com a pleura que está parada. Então, é isso aqui que vocês vão ver. Ó. Olha como uma pleura desliza em cima da outra parada. Olha lá. Ela desliza em cima da outra parada. Esse ponto é o ponto onde está o pneumotórax. Agora, isso só acontece em pneumotórax pequeno. Se for um pneumotórax do pulmão todo, eu não vou ver lung point, porque eu não vou ver o ponto de interseção. Eu vou ver a pleura parada. Então, a presença de lung point confirma pneumotórax, mas a ausência dele não exclui. Ok? Gente, é pesado mesmo, mas tá entendendo? Senão eu mudo metodologia. Ok? O que é importante? Tem lung slide? Tem lung slide. Tem linha B? Tem lung pulse? Para a gente fazer o diagnóstico de atelectasia pneumotórax. Esse é o algoritmo que vocês têm que internalizar. Beleza? Então, lembrando da diferença, pleura parada, sem batimento. O que está tendo de movimento é respiratório, é músculo tentando respirar. E aqui a pleura parada, mas pulsando. E está pulsando tanto assim que esse paciente é marca-passo epicárdio. Então, por isso que está sendo um PO de cardia. Ok? Beleza, vamos ver o lung point. Olha lá, a pleura deslizando em cima de uma outra pleura parada. Olha lá, olha aqui. Olha lá que bonito. Está todo mundo observando isso? Olha lá. Viu, gente? Olha aqui agora, a ausência de lung slide sem lung pulse. Olha lá. Tem batimento? Não tem. E aqui, batimento. Ok? São esses os padrões de pleura. Ok. Linha B. Linha B é exatamente o que eu mostrei para vocês. Olha quanto maior é a gravidade pulmonar, o que vai acontecendo com a linha B? Ela vai ficando mais coalescente até ficar um pulmão que chama light lung, que é o pulmão branco. Olha aqui a tomografia. Olha aqui esse caso. E é legal, gente, todos esses casos são meus. Todos os casos. Os casos clínicos que eu vou apresentar na quinta-feira que vem, todos são meus, imagens minhas. Isso faz toda a diferença. Porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. Então, olha lá, observe. Linha B coalescente, todos ferrados no pulmão. E é exatamente o que a gente vai ver. Olha, o padrão de ar, que é o padrão A. O padrão B, onde eu tenho uma mudança de ar
para perda de ar com espessamento do septo e presença de aumento de pressão hidrostática líquido ou inflamação, à medida que eu vou aumentando, diminuindo o ar e aumentando o líquido, olha o que está acontecendo com o padrão. Vai coalescendo até consolidar, que é o que a gente vai ver. Olha lá, primeiro, o padrão de linha B esparsa, isso é no COVID, padrão típico, chama light beam, parece um interruptor ligando e desligando a linha B. Isso foi descrito pelo Giovanni Volcelli nas fases iniciais do COVID. Isso é uma imagem nossa. Aqui já umas linhas B muito mais coalescentes. Observem como elas estão mais coalescentes. Está todo mundo enxergando a diferença? Olha lá. E aqui agora um pulmão quase branco. Observe que não tem mais linha B separada uma da outra. Está tudo coalescido. Isso aqui está ferrado, vai consolidar. Se você não recrutar isso aqui, vai consolidar. Não falo recrutamento alveolar, coisa não. Eu falo trabalhar, mobilizar o paciente, né, não deixar a PIP muito baixa. E aqui agora, o que aconteceu? Eu não tenho mais linha B, eu estou vendo pulmão. Se eu vejo pulmão, o que aconteceu com o ar? Acabou. Se tivesse ar, eu não ia ver pulmão. Agora eu estou vendo o pulmão. Por quê? Perdeu o ar. Ou atelectasiou, ou está cheio de líquido inflamatório ou hidrostático. E aí tem essa consolidação. Ok? Então, esse é o perfil de evolução de perda de aeração. É basicamente o desequilíbrio entre ar e líquido. Quanto maior é a coalescência das linhas B, maior é a perda de ar, a desaeração. Só ver aqui. Ficar atento às horas aqui, né? Porque... Ok. Linha B com lang slide. Como que eu vou interpretar? Só um minutinho aqui, gente. Chegou. Pronto. Então, como que eu vou interpretar o padrão de linha B com lang slide? Então, eu tenho aquelas várias alterações que podem acontecer nesse padrão, como, por exemplo, SARA, por exemplo, que acontece muito agora pós-Covid, fibrose pulmonar. Então, eu faço ultrassom multiorgânico no meu consultório. Então, eu tenho lá um paciente que chega sem dispneia, cheio de linha B. Ele teve Covid. Ficou traqueostomizado, teve 90% de acometimento de vidro fosco e ficou com fibrose. Então, ele chegou lá eupneico, compensado, sem nenhum problema. E eu vi, nesse contexto, um monte de linha B. Pode acontecer? Pode, porque o septo foi espessado e o paciente tem uma fibrose pulmonar. Da mesma forma que a linha B também pode estar presente nas fases iniciais de pneumonia. Por quê? Eu tenho uma perda de ar ali, eu ainda não tive uma perda de ar total, eu tenho o alvéolo embebido ali de líquido, mas não consolidou, e vai consolidar mais para frente. Então, a presença de linha B na região da base, por exemplo, se ela for confluente, ela vai mostrar que chegar nesse padrão que vocês estão vendo aqui ao lado. Ou seja, eu estou vendo parênquima pulmonar, eu estou vendo ausência de ar. Então, isso aqui pode ser uma pneumonia, pode ser uma contusão pulmonar, pode ser uma telectasia obstrutiva, ou uma telectasia compressiva quando tem um derrame. Quantas vezes a gente já viu no CTI, por exemplo, um pulmão branco no raio-x? Então, eu tenho um pulmão branco no raio-x, não estou conseguindo ver se está desviando ou não mediastino, e eu fico naquela dúvida. Pô, será que é derrame ou telectasia? Vamos levar para TC. Basta insonar o tórax do paciente que vocês fazem o diagnóstico em segundos de uma telectasia ou de um derrame. Então, é muito importante essa noção, porque muda a conduta. Ou eu vou recrutar o paciente, ou vou dar PIP para o paciente, ou eu vou posicionar o paciente, fisioterapia respiratória, ou eu vou meter um dreno para tirar o derrame. Então, esse padrão C e o padrão F, que são os padrões de fluido, por exemplo, observem aqui. Pulmão branco. O que está acontecendo aqui ao lado? Vamos lá, Thaís, vou abrir aí o áudio, abre o áudio aí para você falar o que você está vendo aí. Eu tenho que ver se vocês estão entendendo, né? Sem medo de errar, vai lá. O que você está vendo aí?
Aqui é a base pulmonar, o diafragma, o fígado, e aqui a coluna aqui embaixo. Você está vendo o pulmão? Ali tô, desse lado Você está vendo uma coisa louca dançando aí, né? Então, isso é o quê? É o pulmão. Por que você está vendo o pulmão? Você está conseguindo ver? Porque não tem ar, né? Porque não tem ar. Beleza. E o que está acontecendo aqui? Você está vendo que tem uma coisa preta aqui em volta do pulmão? Isso é o quê? Líquido. Isso é líquido, né? Então, tem um derrame pleural que está fazendo uma telectasia compressiva. Se esse paciente tiver difícil desmame ventilatório, é um paciente que não tem outra causa para fazer derrame de repetição, talvez ele ia se beneficiar com um dreno. Você ia melhorar essa telectasia, dar ar para esse pulmão e ele ia poder sair da VM. Então, eu pego um pulmão branco desse aqui, olha como realmente está parecendo que está puxando aqui os espaços intercostais, parece uma telectasia, mas é mais componente de derrame do que a telectasia. E pior, a telectasia está acontecendo pelo derrame. Então, vamos drenar. Então, é muito diferente quando a gente vê e aborda isso na prática. Da mesma forma, quando eu tenho essa imagem de parênquima pulmonar e vejo esse tanto de pontinho branco no ultrassom, a gente já aprendeu que o ponto branco no ultrassom é hiperecóico. Observe que quando o paciente respira, esses pontos aparecem e desaparecem. Todo mundo observa isso? Olha lá. O que significa isso? Significa que o alvéolo ainda tem um pouco de ar e tem líquido entrando e saindo do alvéolo. Isso chama broncograma dinâmico, que é o broncograma aéreo do raio-x ou da tomografia. Isso aqui está muito presente na pneumonia. E lembrando, associado à clínica do paciente, eu vou considerar isso como uma consolidação e infecção. Porque, por exemplo, essa imagem aqui, num contexto de trauma, é contusão. Essa imagem aqui, no contexto de febre de leucocitose, é pneumonia. Conseguem ver a associação? A relação? Então, ok. Outra imagem. Todo mundo vê o pulmão? Viu o pulmão porque perdeu ar. Perdeu ar por derrame, nesse caso? O derrame está pequeno. Provavelmente é um derrame parapneumônico. Né? Então, vamos avaliar os critérios de Light, fazer troxintese, ver como é que está esse líquido pleural. Ok? Então, beleza. Esses são os padrões pulmonares. Ô, Luiz, vamos fazer até 9h30 e aí passa para a semana que vem o que faltar, tá? Da primeira parte. Combinado. Pode ser. Então, FAST, né? Cirurgiões adoram, né? E são os grandes precursores aí e, na minha opinião, são os primeiros que começaram a utilizar o ultrassom para abordar melhor o paciente, no caso do trauma, principalmente, né? Então, quais são as janelas do FAST? Eu tenho a janela hepato-renal, a janela espleno-renal e a janela supravesical, né? A janela para avaliar a pelve. E a subxifoide para avaliar o coração. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o fígado e tenho o rim, tem uma coluna preta separando o rim do fígado. Isso acontece pela presença de líquido. Num contexto de trauma, é sangue. Agora, lembrar dos falsos positivos do FAST. Se eu tiver um paciente com ascite, por exemplo, isso aí provavelmente é líquido, né, que não é sangue, é líquido inflamatório, etc. Então, é muito importante também o contexto clínico. As janelas, né, do IFAST envolvem as janelas também pulmonares e o FAST as janelas laterais, subxifoide e da pelve. Aqui estão o espaço de Morrison, espaço espleno-renal, bexiga, que tem o fundo de saco de Douglas e o espaço retrovesical, e o coração. As limitações, lembrar que eu posso ter um FAST falso, negativo inicial do trauma, porque eu só vou conseguir ver líquido nos espaços gravitacionais dependentes, se nos espaços superiores estiver acima de 400 ml de líquido, de sangue, ou na pelve se estiver acima de 150 ml, 157 ml de líquido, de sangue. Lembrar dos falsos positivos, tem muita gente que vê vesícula achando que é líquido, tem muita gente que vê ascite achando que é hemorragia, e, na realidade, né, tem que correlacionar com o contexto clínico.
E muito importante também que o FAST negativo, ele não exclui a lesão de víscera, porque uma lesão retroperitoneal não vai alterar o FAST. Então, é muito importante lembrar que tem ainda o retroperitônio a ser avaliado e é uma limitação do ultrassom. Quais são os padrões e o que eu observo no FAST? Eu posso avaliar, igual foi o caso de hoje, não é? Esse caso não foi o de hoje, né? Mas é um caso meu, de um aneurisma, um paciente que saiu do PA, foi no meu consultório, era a última consulta, 7 horas da noite, pediu para ir lá, chegou com nefrolitíase no PA. E ele foi liberado, 70 anos, paciente, tabagista, né, de sexo masculino. Nefrolitíase, paciente de 70 anos, foi lá no meu consultório, fiz ultrassom à beira-leito, olha lá. Depois mandei para o eco, olha a imagem do eco. Um aneurisma de aorta com trombo intramural. Então, olha o tamanho da aorta abdominal e olha aqui o tanto de trombo, de coágulo dentro da parede do vaso. Ou seja, uma síndrome aórtica aguda e era a causa da dor lombar dele. Paciente, né, que chegou pós-trauma e está com essa imagem. Vocês já viram que imagem que é essa aqui? O que é? Lung point. Olha lá. O ponto de perda de deslizamento da pleura. Pneumotórax. E aqui, deixa eu ver o que é aqui. Isso aqui é uma contusão pulmonar. Observe aqui o fígado e o pulmão sem derrame, todo hepatizado e cheio de lesão hiperecóica. Isso no contexto pós-trauma, uma contusão pulmonar. Ok? Beleza. Festes positivos. Observe esse aqui no espaço retrovesical. Olha aqui. Paciente com sangramento pélvico. Olha aqui a balonete da bexiga, a bexiga, e olha o conteúdo. Parece até um tecido, mas é porque o sangue, às vezes, pode se comportar dessa maneira, principalmente o sangue mais antigo. Aqui um fast positivo também. Observe aqui o espaço de Morrison com essa separação, né, de líquido. E aqui uma ascite. Observem aqui o balonete, a vesícula, a bexiga e o intestino aqui, nadando no líquido. Então, são vários padrões de FAST positivo. O FAST aqui central, um falso positivo, e os outros, no contexto de trauma, positivos de verdade, né? Beleza. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de TVP, né? TVP é muito tranquilo de ser visto pelo ultrassom, porque basta analisar 2 pontos de avaliação vascular que eu consigo diagnosticar mais de 75% das TVPs, porque os coágulos tendem a se acumular nos processos de bifurcação. Engraçado que saiu um paper agora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma diretriz de tromboembolismo venoso, o qual colocou o point of care, uma sensibilidade e especificidade de mais de 90% para o diagnóstico via point of care, para um treinamento superior a 3 horas de duração. Ou seja, um treinamento simples, rápido, habilitando um intensivista a fazer diagnóstico de TVP. É muito importante, por exemplo, o CTI que eu coordeno. Por quê? Os meus pacientes, metade do CTI tem fratura de fêmur. Como é que está o membro do cara que está com fratura de fêmur? Desse tamanho. Então, eu não tenho como avaliar a simetria de membro. Então, eu preciso fazer ultrassom vascular todos os dias desses pacientes. E todos os plantonistas são habilitados em fazer point of care. Então, eles fazem isso, os acadêmicos fazem, e de forma muito interessante e com uma acurácia diagnóstica muito alta. Então, aí eu coloquei eu tirei da diretriz agora, né, sobre o point of care em relação ao diagnóstico da TVP, né? Então, eu achei muito interessante os cardiologistas começarem a entender isso, porque isso tira o exame deles, né? Todo mundo ali quer ganhar o seu examezinho ali de duplex scan bilateral e é besta o diagnóstico TVP. Então, achei interessante a sociedade se posicionar em relação a isso. E aqui a nossa anatomia e divisão das veias. A veia femoral comum, veia safena, veia femoral superficial, antigamente chamada femoral superficial, agora só femoral, e a femoral profunda. Então, 42% das TVPs vão estar na poplita femoral superficial e 35% em todas as veias profundas. Então, basta analisar a veia femoral comum e a poplita para matar a maioria de diagnósticos de TVP. E como que é feito isso? Né? Eu tenho a figura clássica do Mickey Mouse, né? Que é a cabeça do Mickey com uma veia femoral comum,
a orelha como veia safena magna e a outra orelha como artéria femoral comum. O Mackey deita, vira veia femoral superficial, artéria femoral profunda, e embaixo a artéria poplítea e veia poplítea. Como que é o diagnóstico? Compressão. Só compressão. Não giro, não faço Doppler, só compressão. Então, vamos lá ver. Giro aqui a perna do paciente e vou no ligamento inguinal, logo abaixo do ligamento inguinal, achar a veia femoral comum. E aí a figura do Mickey, né? Então, eu tenho a veia femoral comum aqui, a veia safena magna aqui, e a veia e a artéria femoral comum aqui. Observem, por exemplo, agora essa imagem do Mickey com compressão. Olha lá. Estou comprimindo. Está comprimindo? Vamos lá de novo. Não está colabando. A veia está parada. Olha o que tem dentro dela. Um baita de um coágulo. Observe. Eu não preciso ver o coágulo, porque o coágulo agudo ele é anecoico, ele é preto. Eu só vou conseguir ver essa imagem de coágulo quando tiver mais que 5 dias de trombose. Então, observem aqui o Mickey, né? A cabeça, que é a femoral comum, a veia femoral comum, a safena magna chegando aqui e a artéria aqui. Quando eu faço a compressão, eu não tenho o colabamento da veia. Da mesma forma, né, esse caso aqui. Olha lá. O que vocês estão vendo aí? Então, aqui a artéria femoral superficial, a artéria femoral profunda, e aqui a veia femoral superficial, agora a nova nomenclatura veia femoral. O que tem dentro dela? Olha que medo, tamanho do trombo, dançando dentro dela. Né? Esse paciente tinha uma TEP. E aqui a poplítea, artéria e veia. Estou comprimindo, a veia nem mexe, olha. Fiz a compressão e a veia continua no seu calibre normal. Ela tem que colabar por completo quando eu faço a compressão. Ok? Gente, então, é isso que eu tinha para falar para vocês da parte inicial, a parte introdutória do ultrassom no choque. Para a gente falar dos casos clínicos e conseguir fazer o diagnóstico, a gente tem que saber tudo isso, saber os padrões pulmonares, os padrões de FESH, os padrões vasculares e os padrões cardiológicos. Porque senão a gente não vai entender nada, não consegue fazer o diagnóstico. Então, essa aula introdutória é para facilitar a próxima aula de casos clínicos. Beleza? Vamos abrir para dúvidas, né? Não, Renanzinho, vendo você falar, cara, parece fácil demais, né? Mas é pela sua didática, né? Não dá nem para falar, complementar muita coisa, mas eu queria te agradecer pelas falas do início lá e falo que a recíproca é verdadeira, viu, cara? Você é meu irmãozinho mais novo também. Aí. Apesar de não parecer, não, viu, Túlio? Não, O que Renanzinho isso, tem pois essa cara de menino aí, mas ele é só 2 anos mais novo que eu, viu? Ai, ai, ai. Ô, cara, mas excelente, assim, os meninos, eles vão assistir essa aula aí mais umas 50 vezes até quinta-feira que vem, para eles, a aula está sendo gravada, para a gente poder conversar sobre os casos clínicos, que eu acho que vai somar muito, né? Exatamente. É o principal, Só né? complementando aí com relação a trauma abdominal, Renanzinho, é importante entender também que o FESH ele é pobre com relação a vísceras ocas, né? Então, você faz o FESH muito, muito direcionado no trauma para líquido livre. O paciente que está fazendo a terapia intensiva, muitas vezes ele já veio com diagnóstico. Né? Então, para nós, o que é mais importante mesmo é para evento novo. Dentro da terapia intensiva, você mesmo fez a aula voltada para nós aí. Quando é trauma de víscera oca e reto, né? Reto peritoneal, não tem muita efetividade. Este vai estar negativo, né? E é mais principalmente para excluir choque hemorrágico hipovolêmico no trauma, né? Perfeito. Então, para a víscera oca, para a peritonite, né? A distensão e a dor, a palpação, ela é muito importante, né? Então, às vezes um trauma de víscera oca que vai contaminar ali o peritônio, não vai alterar o FEST e vai ter peritonite do mesmo jeito. E às vezes vai indicar um outro exame de imagem e também a laparotomia, né? Às vezes uma TC. É muito interessante que em momento nenhum eu falo que eu não uso raio-x.
Momento nenhum eu Sim. falo que eu não uso esteto, que é tomografia. Pelo contrário, né? O diagnóstico ontem lá da dissecção foi via point of care, mas hoje eu estava fazendo o eco do paciente, ele fez a tomografia, então é só para aumentar a minha resolutividade à beira-leito e para algumas situações onde eu não tenho como esperar, num tamponamento, numa TEP maciça. Se eu for esperar o ecocardiografista chegar, o paciente vai morrer. Então, é isso que é interessante do point of care, não exclui a necessidade de outros exames propedêuticos, né? Excelente. Lembrando também que ele é técnico dependente, né, Renanzinho? Então, você está ali, por mais expertise que você tenha, o ideal é que você consiga gravar essa imagem para poder documentar depois, até por questões de dúvida, né? Caso alguém... Dúvida e também colocar no prontuário do paciente, né? Então, isso é muito importante, documentar. E eu falo sempre, tenha uma pessoa mais experiente, principalmente no point of care, do seu lado, no WhatsApp, porque é importante discutir casos, né? É importante para tomar uma conduta de uma trombólise, de uma drenagem pericárdica, alguma conduta mais agressiva, principalmente envolvendo procedimento, é muito importante ter essa discussão. Perfeito. Excelente. Alguma dúvida aí, Toninho? Eu vi que, Cíntia, você abriu o seu áudio aí. O que você quer comentar? Você que está estudando compulsivamente isso aí, ô Renanzinho, essa é adepta sua aí também. Essa menina, ela anda dentro do CTI nosso lá, arrastando o ultrassom para baixo. Ah, esse aí. É isso aí. Isso aí. Fala, Renan, Cíntia. parabéns pela aula, foi Que isso. ótima. Obrigado. Eu realmente estou bem entusiasmada com o ultrassom. Até fui agora em abril para João Pessoa. Peraí que tá cortando aqui. Deixa eu ver se é a internet. Pronto, agora eu estou te escutando. Pode falar. Então, falei que eu fui para João Pessoa agora em abril, fiquei 15 dias fazendo um estágio com o Paulo Gotardo. Não sei se você conhece. Sim, assim. Conheço. E aprendi muito a fazer Vexus e tal, voltei super empolgada com Vexus. E eu acho mesmo que é futuro. A minha residência, assim, eu não fiquei proeficiente, então eu estou realmente buscando isso hoje. E eu acho que é o caminho de muitas respostas que a gente busca. Eu acho que hoje, assim, o que eu mais vivo de dúvida na terapia intensiva, por exemplo, é fluido-responsividade, fluido-tolerância. Então, eu acho que o ultrassom veio muito para isso. Além disso, né, assim, mas essa para mim é a maior incógnita, assim, da terapia intensiva, sabe? Qual que é a incógnita que cortou o seu início da fala? Fluido tolerância e fluido responsividade, Uhum. sabe? Eu acho isso muito difícil, eu acho o manejo complicado e eu acho que o ultrassom vai ajudar muito a gente aí. Exatamente, né? Entender que nem todo paciente precisa de fluido e que às vezes o que precisa não vai tolerar o fluido faz com que a gente tome condutas de forma mais assertivas, né? Por exemplo, iniciar uma amina precoce, de não causar malefícios do extravasamento de líquido, né? Que já é muito frequente no CTI, porque todos os pacientes têm uma sobrecarga hídrica, um balanço positivo acumulado, né? Um balanço acumulado muito positivo, vai ficar mais tempo na ventilação mecânica, vai ter congestão venosa renal, vai ter lesão de pressão em pele, vai aumentar a mortalidade, né? Então, guiar essa terapia de fluido com essas medidas não invasivas, que é o que o ultrassom permite, é muito interessante. Você associa a fluido tolerância, vê o tanque do paciente, você avalia junto com a responsividade, né? A técnica do VTI, eu sou um amante do VTI, eu não uso VTI só para fluido de responsabilidade. Por exemplo, eu uso o VTI hoje no CTI para titular dose de dobuta. Então, eu não dou para o paciente o malefício da dobuta, porque a dobuta ela tem um fenômeno de taquifilaxia, por exemplo, né? Ela vai saturar o receptor, vai perder o efeito em semanas. Então, se você começar de forma empírica, vamos lá, 10 microgramas quilo, tá aí uma semana você tem que aumentar para 20. E aí, o que acontece? O paciente tem taquicardia, o paciente tem arritmia ventricular, o paciente pode fazer hipotensão. Então, é muito interessante. Faz o VTI antes da dobuta e depois de uma dose baixa de dobuta, coloca aí 5 microgramas quilo e vê se o VTI aumentou 20%. Se o VTI aumentar 20%, o paciente tem reserva contrátil. Aí se associa com o parâmetro de macro e microcirculação e vê se ele teve resposta.
Então, é muito importante. Isso aí é fundamental no CTI hoje, né? É impossível trabalhar sem. Eu concordo. E outras coisas que a gente ainda vai aprender a fazer é análise de músculo femoral, né? Eu ainda não tenho mão ainda para isso, para a gente avaliar a nutrição. Eu acho, assim, super interessante, sabe? Ainda estou estudando ainda para aprender mesmo. Não só isso. Diafragma, achei Diafragma, sensacional. exatamente, né? Diafragma, Avaliar acho, assim, desmame. fantástico. Uhum. E ainda tem, Cintia, há alguns poucos anos atrás, né, com o Pazelli, inclusive, que eu fiz na época, o Infox, o Renan acho que não tinha nem nascido ainda quando eu fiz essa... Eu tenho que fazer até atualização. Quando eu fiz o curso com o Pazelli, ele me mostrou, inclusive, a gente confirmando o posicionamento de tubo na pós-intubação, você faz a confirmação do tubo com ultrassom. São até algumas coisinhas que a gente vê no dia a dia aí, que a gente utiliza pouco, na verdade, até pela falta da disponibilidade do aparelho, né? Que lá hoje a gente tem 2 aparelhos para 80 leitos. O Renanzinho tem um aparelho para 10, né? 2, na verdade, né, Renan? Você tem 2 aparelhos lá no seu CTI para 10 leitos. Eu tenho um aparelho no Sonosite e tenho o meu, né? Que eu ando para cima e para baixo, né? Então, eu tenho o meu portátil, que é um da Terasson, e tenho o da Sonosite, que fica no CTI. Por exemplo, você falou da intubação, além de poder avaliar o tubo, né? O mais interessante do ultrassom de via aérea é avaliar a intubação errada esofagiana. Então, tem trabalhos que correlacionam com esse movimento de intubação e avaliação de intubação esofagiana com capnografia, com uma boa correlação. Então, por exemplo, no CTI que eu coordeno, eu trouxe um fisioterapeuta especialista em ultrassom pulmonar e de via aérea, e quando eu estou intubando, quem faz ultrassom de via aérea é o fisioterapeuta. Então, ele coloca o ultrassom na via aérea do paciente, na traqueia, onde tem o isco da tireoide, e eu observo. Estou intubando, eu vi que mexeu o esôfago, eu nem abuso o paciente para ver se tem ausculta. Eu já tiro e repasso o tubo, porque não pode mexer o esôfago. O esôfago está colabado. Ele só vai mexer se você passar um tubo lá dentro se o paciente engolir. Ele não vai engolir, porque ele vai estar parado ou ele vai estar bloqueado na hora muscular. Então, é muito importante isso. E, inclusive, o que o fisioterapeuta já faz? Ele já avalia se eu entubei o esôfago e, em seguida, o que ele faz? Vai nas bases e vê o sinal da cortina. Então, eu vou... Onde que é a telectasia? O tubo vai, geralmente, seletivo para a direita. Então, eu vejo na base esquerda. Tem sinal da cortina? Olho do outro lado? Não tem intubação seletiva. Então, todo mundo sabe a dificuldade que é o raio-x dentro do CTI. Eu já faço essa avaliação na hora, com o meu fisioterapeuta à beira-leito. Então, é muito importante. A multidisciplinariedade e o uso do ultrassom é fantástico, gente. Acesso periférico, guiado, avaliação de vexigoma pelo enfermeiro, é fantástico, fantástico. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Isso aí. Mas é isso aí, Renanzinho, fantástico, turma. Semana que vem, quinta-feira, nós vamos ter aula novamente com o professor Renan sobre os casos clínicos já voltado para o choque circulatório, né, Renanzinho? Exatamente, só caso clínico. Perfeito. É isso aí, turminha. Avançada a hora, já deu nossa horinha. O Renanzinho, muito obrigado, cara, mais uma vez. Semana que vem nós estamos de volta aí. Tá bom? Bom trabalho, bom descanso para vocês aí, turma. Vou tomar meu vinho agora, né? Tomar o vinho agora. Falou, abraço. Agora é hora. Um abraço, até mais. Tchau, um abraço.